como a gente pode descrever o quão mais adversa é essa conjuntura que o presidente Lula está pegando agora nessa gestão, em comparação com 2002, quando ele foi presidente? Bom, existem, obviamente, algumas semelhanças e algumas diferenças fundamentais. Vamos tentar pincelar quais são elas. Bom, primeiro que em 2002 não é como se a conjuntura fosse exatamente favorável ao presidente Lula. O Brasil tinha uma inflação crescente em função de uma desvalorização do real que aconteceu ao longo de 2002. O então governo Fernando Henrique culpou um suposto risco Lula como representante, como responsável por uma fuga de capitais que estaria desvalorizando o real. Isso teve um impacto na inflação. Isso teve uma importância muito grande, porque aí o Lula teve que nomear, ou se sentiu obrigado a nomear, um presidente do Banco Central, que então era tucano, que era o Henrique Meirelles, para acalmar o mercado. E as próprias manifestações ao longo da campanha já tinham sido no sentido de que o Lula não faria um mandato tão transformador quanto algumas bases do Partido dos Trabalhadores gostaria, num movimento simbolizado, consubstanciado pela Carta ao Povo, que deu as diretrizes pelas quais se nortearia o governo Lula. Então, nesse sentido, a gente vê que o contexto também não era tão favorável em 2002. Agora, o que tem de diferente de maneira mais fundamental? Por um lado, tem um elemento positivo, que é o fato de que o Brasil tem hoje um colchão de reservas muito significativo, um colchão que o governo Lula conseguiu, sobretudo, e também o governo Dilma, mas sobretudo o governo Lula. Isso dá tranquilidade, porque isso garante que o Brasil tenha solvência internacional. O Brasil não tem compromissos com credores internacionais, como é o caso da Argentina, por exemplo, o que acaba prejudicando muito quando um país está nessa situação. O próprio Brasil, nos anos 80, teve nessa situação, e o Brasil não está, então esse é o principal ponto de diferença. Só que o grande problema é que existe um conjunto de amarras fiscais e financeiras que o próprio governo brasileiro, ao longo dos últimos anos, se colocou. A primeira delas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já vigia na época em que o Lula era presidente, mas agora, sobretudo, o teto dos gastos, que, na prática, vem sendo desrespeitado há muito tempo, sempre foi desrespeitado pelo governo Bolsonaro, mas um governo que, de alguma forma, contava com uma complacência do mercado financeiro e até da mídia, para que pudesse desrespeitar essas regras. A gente sabe que, num eventual governo Lula, essa lupa que questiona determinados gastos do governo vai ser muito mais forte, muito mais presente. Então, a primeira tarefa do governo é tentar, de alguma forma, fazer frente a esse desafio, sabendo que não vai respeitar o teto dos gastos, e propor uma legislação alternativa. Dificilmente vai ser simplesmente uma revogação absoluta do teto dos gastos, mas se fala na equipe econômica do ex-presidente Lula sobre a possibilidade de uma regra fiscal que seja contracíclica, ou seja, que de alguma forma limite os gastos do governo em um contexto de ascensão econômica, em um contexto de crescimento, mas permita déficits, ou pelo menos gastos maiores, em um contexto em que a economia se encontra em recessão. Então, pode ser por aí a alternativa para um eventual cenário econômico a partir do ano que vem.